Na virada do século XX, o transporte de carga ainda estava limitado à tração animal, mesmo nos Estados Unidos. Todavia, o consistente crescimento econômico do país e a subsequente necessidade de aumentar o transporte de carga nas cidades empurraram os grandes proprietários das frotas de cargas para uma modernização do sistema. Os custos do frete só aumentavam, em parte, por conta dos preços dos terrenos utilizados para estábulos em áreas urbanas que ficaram cada vez mais raros. Nesse ambiente, alguns desses grandes proprietários de frotas para transporte de cargas se interessaram em mudar a tração animal para a tração elétrica. Esses progressos se tornaram possíveis às custas das pesquisas de Gustave Trouvé, na França, em 1881, que vieram a permitir a recarga das baterias. O ímpeto dessa trajetória inicial dos veículos elétricos ainda perduraria por um bom tempo. O engenheiro belga Camille Genatizi, em 1899, construiu um carro elétrico que alcançou uma incrível velocidade para a época de 100 km por hora. Nos Estados Unidos, o primeiro carro elétrico foi construído por William Morrison em 1891. Em 1900, os carros elétricos eram maioria, somando 38% de todos os veículos nas ruas dos Estados Unidos. Comparados com 22% movidos a gasolina, Thomas Edison e Henry Ford chegaram a trabalhar juntos para construir um veículo elétrico economicamente viável. Em 1908, a produção em série do Ford Model T abaixou o custo dos carros a gasolina, que por sua vez abaixou em 1/3 o preço de um carro elétrico. Em 1912, um carro a gasolina custava por volta de $650, enquanto um elétrico custava $1.750. E em 1912, o estoque global de veículos elétricos alcançou um pico histórico de 30 mil unidades. Ao mesmo tempo, com o avanço da indústria, as reservas de petróleo descobertas no Texas tornaram o preço da gasolina mais barato e acessível. O ingresso das grandes empresas de petróleo como a Texaco em 1902 nos Estados Unidos ofereceu o suporte necessário de combustíveis, pois em 1892 Rudolf Diesel, alemão, já havia inventado seu famoso motor a diesel. O rápido desenvolvimento econômico norte-americano propiciou a expansão de seu sistema de transportes rodoviários, com a construção de longas rodovias cortando o país. Assim, foi natural o aumento de demanda por veículos com maior autonomia, capazes de percorrer longas distâncias. Os carros elétricos tinham uma dirigibilidade de 30 a 40 milhas, que equivale a 50 a 65 quilômetros, e infraestrutura de carga limitadíssima, o que os tornava impróprios para longas viagens. Enquanto o combustível barato tornava-se facilmente disponível no interior do país, com a expansão dos postos de gasolina em todo lugar, apenas alguns poucos norte-americanos fora das cidades tinham acesso à eletricidade naquela época. Em 1935, os carros elétricos foram extintos com o domínio do mercado pelos carros a gasolina. No transporte de cargas, como consequência direta, a produção de caminhões elétricos, que em 1919 atingiu 2.498 unidades, despencou. Apenas 3 anos mais tarde, para somente 405 veículos, já que caminhões a combustão interna foram privilegiados nos tempos da Primeira Guerra Mundial, pois ofereciam menor vulnerabilidade. Mas, embora tenham sumido das ruas, os caminhões elétricos continuaram a ser utilizados em fábricas e armazéns. O mercado de caminhões pós-guerra
permaneceu sendo dominado pela indústria dos veículos a combustão interna, apoiada por sua ampla capacidade instalada de produção. Os usuários em potencial optaram pelos caminhões a gasolina, pelo seu baixo preço de compra e ausência de necessidade de investimento em uma infraestrutura de carregamento. A Autocar Trucks, em 1923, e vários outros fabricantes de caminhões americanos pioneiros ofereceram uma variedade de caminhões elétricos na década de 1920. Enquanto os caminhões elétricos eram bem-sucedidos para trabalhos de curto alcance, especialmente nas cidades, a densidade de energia mais alta dos combustíveis não renováveis logo levou ao declínio dos caminhões elétricos. Até que a tecnologia da bateria voltasse a ser estudada com mais afinco e avançasse a partir dos anos 2000. A história moderna dos veículos elétricos, pode-se dizer, iniciou em 1960 em Phoenix, nos Estados Unidos, com o primeiro simpósio internacional dedicado exclusivamente a este assunto. Nessa época, já eram sensíveis os efeitos da poluição do ar causada por veículos a combustão interna nos grandes centros urbanos. Em 1965, alguns institutos de pesquisa e fabricantes iniciaram o projeto de um veículo movido a energia elétrica, mas os protótipos iniciais foram reprovados por baixo desempenho tecnológico e custos nada competitivos. Entretanto, os esforços prosseguiram e década e meia mais tarde, cerca de 4.000 veículos elétricos a bateria já haviam sido comercializados. A American Motors Corporation, AMC, produziu 350 unidades do AMC Electric Jeep. Ele era chamado de Electruck, veículo comercial leve utilizado para entrega pelos Correios americanos. Estes veículos possuíam uma recarga de aproximadamente 8 horas, mas uma autonomia de apenas 47 km devido ao regime anda e para das entregas e custavam 2 vezes mais do que seus equivalentes a combustão interna da mesma categoria. O início da década de 90 foi marcado por inúmeras questões de ordem ambiental e energética, como exemplos as mudanças climáticas, os desequilíbrios sobre o efeito estufa e as implicações devastadoras sobre a natureza dos seres vivos em consequência da poluição do ar. Em 1992, houve grande destaque para a questão de sustentabilidade ambiental, com a realização no Rio de Janeiro, em 1992, da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ficou mais conhecida como Rio 92. Na Califórnia, cálculo feito pela California Air Resources Board indica que 70% da poluição atmosférica e 80% da fuligem cancerígena do diesel vem de 2 milhões de caminhões, de 30 milhões registrados naquele estado. Como remédio, as autoridades decidiram iniciar o seu programa de caminhões com emissão zero, acelerando a produção e implantação de caminhões elétricos. A Califórnia quer 300 mil caminhões elétricos, dos quais 17 mil seriam semi-reboques até 2035. Em 2045, todos os caminhões devem ser elétricos. De acordo com o Departamento de Energia dos Estados Unidos, o custo médio por quilowatt-hora de capacidade de baterias para caminhões caiu de $500 em 2013 para $200 em 2019 e ainda mais para $137 em 2020. Alguns veículos já têm esse custo abaixo de $100. Essa viabilidade econômica é fundamental para que o mercado adote a solução elétrica. Alguns protótipos de caminhões elétricos produzidos por pequenos fabricantes foram construídos até os anos 2000. Testes com diferentes empresas em operação de campo por vários meses ou mais foram conduzidos, por exemplo, com caminhões pesados Renault, e-Force e Imous na década de 2010. A Renault lançou o seu pequeno Maxcity elétrico em 2010 e a Mitsubishi Fuso o seu e-Canter ligeiramente maior em 2017.
A partir de 2018, outros fabricantes europeus importantes, incluindo a MAN, Mercedes-Benz, Volvo, Scania e DAF, começaram a entrega de protótipos ou unidades de pré-produção para serviços pesados e empresas para testes de campo. A California Air Resources Board tinha a ambição de reduzir os problemas de saúde na área de Los Angeles, provocados por emissões tóxicas de veículos automotivos, e pressionou a indústria para um padrão de emissão zero. Com estas normas, a entidade pôde pressionar ainda mais o desenvolvimento e as vendas de veículos elétricos. Com a adesão de outros estados, houve a aprovação de requisitos ainda mais rigorosos pelo EPA, ou seja, Environmental Protection Agency, EPA, que é o equivalente ao nosso PROCONV, órgão federal de proteção ambiental. Essa iniciativa americana começou a ser difundida em outros lugares do mundo, como as normas Euro, que vieram a ser adotadas pelo PROCONV brasileiro. O setor automotivo foi buscar, então, veículos mais eficientes e com menor impacto ambiental, estimulando a eletrificação veicular em diversas partes do mundo. Entretanto, os protótipos de veículos de tecnologia movidos a bateria, que surgiram na década de 1990, oscilaram em receptividade e caíram no primeiro semestre de 2000, aumentando de novo só após 2005. Esta inconstância se deve ao fato de que, nos anos 2000, a atenção se voltou para o hidrogênio e para a produção a célula de combustível. A aceitação dos protótipos também oscilou, decrescendo acentuadamente após 2007. Em 2020, foram iniciados testes com cavalos mecânicos elétricos na Califórnia, como o BYD 8TT, e empresas como Anheuser-Busch, GSC Logistics e Golden State Express, ou o Freightliner e Cascadia na Penske e na NFI, operando em rotas regionais. Volvo, DAF, MAN e Freightliner planejam iniciar a produção em série de caminhões elétricos articulados. A Tesla pretende entrar com o seu Tesla Semi. E os caminhões BYD 8TT já são fabricados e vendidos nos Estados Unidos e na China pela BYD Auto. Recentemente, em 13 de maio de 2021, a Autocar Trucks anunciou o lançamento do IACTT, um trator terminal totalmente elétrico. E já que agora você já sabe tudo sobre a eletrizante história dos veículos elétricos, deixe o seu joinha pra gente, se inscreva no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho aqui, beleza? Pessoal, a gente se vê por aí. Um grande abraço a todos. Falou!